Museu Aberto, depoimento de Nazaré Lemos Maldonado Pérez, entrevistado por Marina e Rodrigo. São Paulo, 15 de maio de 2004. Realização Instituto Museu da Pessoa.net. Entrevista número MAHV 071. Bom dia, dona Nazaré. Bom dia. Vamos começar gravando o seu nome, data e local do nascimento. Meu nome é Nazaré Lemos Maldonado Pérez. Eu nasci em 24 de outubro de 1938, em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. E o nome dos seus pais e dos seus avós? Meu pai era Oswaldo Aires Maldonado, minha mãe Diva Rosa de Lemos Maldonado. Meus avós maternos eram Francisco Antunes de Lemos e Albertina Luz Lemos. Meus avós paternos eram Francisco Maldonado e Alzira Maria de Lemos. Voltando assim, a senhora sabe atividades dos seus avós? Vamos começar pelos avós. Eles tinham, pelo menos os meus avós maternos, que eu saiba, tinham uma olaria lá em Itaboraí, que tem muita argila e tal, então fabricavam telhas, tijolos, o tanto que eu sei, né? Dos paternos eu não sei. Mas dos maternos a senhora conheceu? Não, nenhum deles. Não conheceu? Não, nenhum dos a olaria, nada? Não, nada. E os seus pais? Pai e mãe? Meu pai, ele foi comerciante, depois ele foi porteiro de fábrica, né? E minha mãe era do lar. Ele foi comerciante, porteiro de fábrica em que cidade? Aqui em São Paulo. Já aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Em que momento a família se mudou para São Paulo? Em 1939, eu vim com 3 meses de Itaboraí. A senhora é filha primeira? Sou a primeira filha. Primogênita. Isso. Então veio a senhora com 3 Com meses? 3 aí meses. Veio... E quantos irmãos depois? Tenho mais uma irmã, que é 2 anos mais nova que eu, e um irmão que é 16 anos mais novo que eu. A sua irmã se chama? Nazarina. E seu irmãozinho? Francisco. Ah, tá. E a senhora se lembra da... Bom, a senhora tinha 3 meses, né? Quando vieram para São Paulo, vieram morar em que bairro, os seus pais? A gente morou na Água Rasa, no Brás, Tucuruvi. Depois, em 1945, a gente foi para Vila Formosa. Mas aí, pera um pouquinho, aí a senhora não lembra, né? A partir de onde a senhora lembra... Eu lembro do Tucuruvi para frente. É isso. Então, do Tucuruvi, como é que era o Tucuruvi? A senhora lembra? Que eu me lembre, era uma casa grande. A sensação que eu tinha era de uma casa meio úmida, com muitas plantas, um quintal muito grande. Morava uma tia e um tio junto, na mesma casa. Aí a senhora tinha que idade? Tinha uns 5 anos, talvez. Já se lembra disso? Ainda Lembro. 5 anos, porque com 6 anos e pouco a gente já se mudou para Vila Formosa, aí as lembranças são são maiores. Quer dizer, do Tucuruvi, não é? Essa lembrança de casa grande, úmida, tinha... Com flores, com plantas, só isso que eu me lembro da casa. Ah, então. E moravam seus tios? Meus tios, um casal de tios morava junto. A casa seguinte foi onde? A casa seguinte foi na Vila Formosa. Aí a senhora lembra? Aí eu lembro. Que rua era, a senhora lembra? Na antiga Rua 69, atualmente Rua Padre Júlio Chevalier. Padre Júlio Chevalier. A senhora ficou muitos anos aí? Na Vila Formosa? Fiquei de 45 até 68. Bastante. Sempre na mesma casa? Não, várias casas diferentes. Várias casas, mas no mesmo bairro. Então, qual que a senhora ficou mais tempo para descrever como era a casa da sua infância? Casa da minha infância? É uma casa da antiga Rua 72, que eu não sei o nome da rua oficialmente agora, né? Num lugar que se chamava... O apelido do lugar era Buraco Quente. Diziam que porque acontecia sempre festinha por lá e tinha briga, mas eu nunca vi isso daí. Também a gente era criança, né? Isso era Vila Formosa? Na Vila Formosa, é. Uhum. E aí uma boa parte da infância foi lá. Com a minha mãe, meu pai, minha irmã. E os vizinhos, então a gente tinha muitas amizades, brincava muito. Né? O terreno era muito grande, de 600 metros quadrados, coisa que hoje em dia não existe, né? É. Minha mãe era muito caprichosa, então tinha muitas flores plantadas,
árvores com algumas frutas, legumes, tal, né? O que mais? E a Quer gente, dizer, quantas casas eram que a senhora morou na Vila na Formosa? Vila Formosa, 1, 2, 3, 4. 4 da infância, né? Depois, já mocinha, eu morei em uma outra casa que era um pouco mais para frente. Depois a gente voltou para Vila Formosa mesmo. Aí na Avenida Monte Magno. Aí a gente fiquei de 57 até 68 nessa avenida. Mas então, agora, já que são muitas as casas, Uhum, vamos generalizar um pouco assim. sim. Como é que foi a sua infância na Vila Formosa? Infância, Olha, geral, né? Foi a lembrança que Como eu eram as tenho. casas? Enfim? Eram casas super simples, pobres realmente. Essa da Rua 72, as outras eram de aluguel, as antes, né? Meu pai construiu um cômodo, depois mais um cômodo e tal, né? Fez o poço, aquelas coisas, porque não tinha luz elétrica, não tinha água, nada, né? Não? Não. Só no ano 1950 que foi ter luz elétrica. Pelo menos na casa que eu morei, né? Mais pra frente. Então, a gente tinha uma vida assim, livre, vamos dizer, né? E a escola muito longe, tinha que andar no meio do mato para ir para a escola, tal, né? Hoje em dia é tudo avenida lá, não tem mais. Ainda existe essa escola Não. que estava no meio do mato? Não. Ela não era no meio do mato, ela era no outro bairro e a gente tinha que atravessar o mato para poder ir para a escola, né? Então a gente brincava muito, tinha muita vizinha, brincava muito de casinha, sempre com criança em volta, brincava na rua de pular corda, aquelas coisas, né? E a igreja, fiz a primeira Qual era a comunhão. igreja? Nossa Senhora do Sagrado Coração, que é a primeira igrejinha velha e depois a nova que foi construída no final dos anos 40, começo dos anos 50. E que fica onde isso aí? Na Vila Formosa, na Avenida Renata, número 1. Então a senhora foi crescendo ali, Foi crescendo ali, sempre na Vila Formosa. sempre na Vila Formosa. E à medida que a senhora foi crescendo, o que foi acontecendo? Tipo, aí como é que era a sua juventude? Logo lá com 12, 13 anos, vamos por aí. 12, 13 anos, com 13 anos eu entrei no antigo ginásio, que não tinha, então eu esperei os padres construírem a escola embaixo da igreja e eu voltei para a escola, né? Que é na igreja. Que era na igreja. Então eu fui aluna de lá, fiz os 4 anos do ginásio e fiz o antigo curso normal. Onde a senhora fez? O curso normal eu me formei em 59, Em que escola? nessa Nossa Senhora do Sagrado Também. Coração. Bom, aí como é que era a vida dos jovens ali na Vila Formosa? Bom, a minha vida, particularmente de juventude, era muito ligada à igreja. Né? Meu pai segurava muita gente, então também na vila não tinha muita coisa para a gente sair, cinema, essas coisas não existiam, né? Então a gente vivia ao redor da igreja ali, nas festas, participando das festas escolares, cantando nas festas, representando. E foi tudo ao redor da igreja, a minha vida de juventude, né? E como era a sua relação com os outros jovens do bairro, assim? A gente tinha amizades, né? Tinha as amizades da escola e as amizades da igreja. Mas vocês não se comunicavam e combinavam, sei lá, de sair? Não, isso não existia. Não, né? Não existia. Saía assim, se ou a escola ou a igreja programava um passeio, vai ao museu, vai não sei aonde, uma romaria e tal, aí ia o grupo, né? Mas senão não. Não existia esse negócio de sair, não. Estava sempre dentro de casa ou na igreja? Na igreja, na escola, em casa. Bom, aí quer dizer que uma turminha assim não tinha. Como é que foi seu primeiro namorado? Meu primeiro namorado eu conheci na igreja, lógico, né? Meu primeiro e único. Foi primeiro e Primeiro e único. único com quem eu casei, né? Conta como é que foi esse romance. Foi interessante, porque eu era filha de Maria, que antigamente existia, e ele era congregado mariano. Aí eu comecei a observar. Mas ele tinha uma namorada, né? Eu vi que ele tinha uma namorada, fiquei na minha, né? Aí um belo dia a gente percebi que tinha acabado, então a gente tinha um padre amigo comum, eu falei para esse padre, e ele nos aproximou. Ele falou para o meu marido, né, o Ramon, que eu queria conhecê-lo, eu que fui atrás, né? Aí a gente se aproximou e se casou dentro de 3 anos.
Namoraram 3 anos. É. Como é o nome dele? Ele era Ramon. Ramon. Ramon Pérez Martins. E ele era morador também da Vila Era Formosa. morador. Na verdade, ele tinha sido morador. Quando a gente começou a namorar, ele já tinha mudado para essa casa que eu moro agora, que era a casa do meu sogro. Mas ele ainda frequentava a Vila Formosa, a igreja lá. Mas eu queria ver se a senhora se lembra de histórias do bairro, coisas que aconteciam no bairro, construções de coisas, demolições, certo. as mudanças do bairro. Olha, foi interessante que em 1968, eu sou professora. A Prefeitura de São Paulo fez um concurso, eu soube, né, do concurso de monografia sobre história de bairros, e eu me pus a escrever. Então, eu fiz até um trabalho relativamente grande em 68. Entreguei, fui atrás, fiz pesquisas, né? Mas o trabalho não foi aceito naquela ocasião, devolveram e tal, ficou muitos anos guardado. Aí, algumas pessoas sabiam desse trabalho. Então, uma pessoa que era do jornal do bairro da Vila Formosa, através de outras que sabiam, foi me procurar em 80 e falou, você não quer escrever para o jornal do bairro? Eu falei, eu não tenho mais coragem de escrever. Eu dou para o jornal tudo que eu tenho, e eu entreguei tudo. Todos. Mas eles publicaram, em 80, foi 80, eles publicaram, assim, em capítulos, colocaram meu nome, né, na Gazeta da Vila Formosa. A senhora guardou isso? Guardei. Depois, mais para frente, em 91, eles tornaram a publicar, com o meu nome outra vez, só que aí quem estava lá, nessa altura, a pessoa para quem eu tinha passado já tinha até falecido, e aí eles fizeram uns ajustes, uma atualização, vamos dizer assim, na história. Claro, porque já tinha mudado muita coisa. Mas que a senhora se lembre, assim, eu me lembro dessa história. Da construção da igreja, que tinha a igrejinha velha, depois a nova, que foi assim, nas grandes festas que tinham. Os padres eram holandeses, então eles tinham assim uma cabeça muito à frente do nosso tempo, né? E influenciaram muita gente. Nós jovens, pessoas amigas, jovens amigas que a gente tem até hoje, né? De mais de 40 anos. E eles influenciaram bastante nesse sentido, porque eles tinham uma visão diferente, né? Do mundo, de uma forma geral, né? E na medida que a senhora foi sendo influenciada, não teve choques com a família? Como que é? A família não achou ruim com essas ideias modernas? Não, de jeito nenhum. A gente tinha muita amizade entre eles, os padres e nós, assim, de jeito nenhum. Não, porque às vezes a família não gosta, né? Não, isso não aconteceu nunca. Que bom. Mas o que mais a senhora pôs no seu trabalho na época? Na época, eu falei assim de vários aspectos, sobre, por exemplo, a condução, como era na Vila Formosa. Isso eu tenho muita lembrança da minha infância, que teve uma temporada que tinha um único ônibus, e esse ônibus demorou, então um dia o povo pôs fogo nesse ônibus. Acabou com ele. Essa história é antiga, né? Ônibus. Um único ônibus. Então, durante um certo tempo, a gente, para vir para a cidade, eles adaptaram os caminhões. Então, tinha umas escadinhas, você subia, tinha uns banquinhos, sentava, o caminhão vinha até o atual Sesc Belenzinho, ali perto do cemitério da Quarta Parada, e ali você pegava um bonde e vinha para a cidade, ou esse caminhãozinho ia até o Belém, aí você pegava um outro bonde e ia até a cidade. A senhora não tem foto, né, desse caminhão? Não tem. Não. Eu tenho, assim, no meu trabalho, no jornal. Porque eu dei as fotos que eu consegui, tinha assim, eu dei, né? Algumas. Tinha no jornal? Tinha. Que jornal é mesmo? Que Gazeta da Vila Formosa. Ainda existe esse jornal? Existe, mas eu não tenho muito mais contato assim, porque como eu moro em outro bairro, eu acabo não recebendo. Claro. Apesar de que eu gosto muito de jornal de bairro, né? Bastante. Por que a senhora gosta? Porque eu sou muito ligada na história. Eu posso dizer que eu sou uma professora de história frustrada. Sou muito ligada em história de modo geral, né? Tanto que essa parte da história da família dos Pérez, né? Que é a família do meu marido, eu que resgato sempre, eu escrevo durante o ano, tudo que vai acontecendo com o pessoal, voltando mais ao tempo atual, né? E aí eu faço um jornal. Então, na festa do Ano Novo, que é na minha casa, que foi casa do meu sogro, a gente faz painéis com fotos engraçadas, com um jornalzinho da família daquele ano, né? Aí, de vez em quando, os sobrinhos falam, tia, mas como a senhora lembra de tudo? Eu falei, não é que eu lembro de tudo, eu vou anotando, tenho um cadernão para ir anotando e depois, antes do fim do ano, eu faço o jornalzinho, né?
Então, eu sou muito ligada em história, de um modo geral. Sempre foi a minha Nós matéria. vamos passar já para a história da sua família, mas antes, para fechar um pouquinho, Certo. aquela história do bairro, né? Aham. Quer dizer, depois que a senhora entregou seu trabalho Ah. no jornal, a senhora continuou fazendo a história do bairro? Não, parei. Eu me desanimei, eu me cansei muito, porque é uma coisa que deu muito trabalho. Com certeza. Muito trabalho. Então, como não foi aproveitado, eu fiquei desestimulada. Não tive mais coragem de fazer. Não tive. E, A bom, senhora recebeu pelas matérias? não. Eu cedi. Ah, Cedi, não recebi nada. Só a satisfação de ver publicado, Claro, né? claro. Semana após semana. É semanal, acho que era semanal, não lembro. Ou quinzenal, o jornal. E aí com meu nome e tal, né? Então, tudo bem, isso aí já me dei por satisfeita, né? Eles publicaram 2 vezes. Aí falaram para mim que eles tinham colocado uma cópia do meu trabalho na Biblioteca Municipal da Vila Formosa. Quando foi agora, o ano passado, uma revista do bairro do Tatuapé, através de uma amiga que sabia também dessa história, me chamou para uma entrevista e também pediu alguma coisa. Aí eu fui à biblioteca, eles tinham, assim, desmantelado o meu trabalho, não tem nada assim com referência minha lá. Nada, nada. como assim? Não tem. Desmantelaram como? Tiraram páginas, tiraram todo o meu crédito do meu trabalho. Ai, que coisa. Não tem nada. Vi a pasta da história da Vila Formosa, não tem nenhuma referência ao meu nome lá. Nem o jornal do bairro, não sei se por motivos políticos, não sei por quê, né? Não sei dizer. Eu sei que não tem, na biblioteca não tem nenhuma referência a esse meu trabalho. Até uma pessoa amiga falou para mim, você devia procurar, né, através do jornal, ver quem sabe. Claro, eles devem ter um arquivo. Porque lá. outras pessoas publicaram algumas histórias do bairro, mas não fazem referência à minha pesquisa, né? Mas a senhora podia ir lá Uhum. pedir o arquivo deles. Né? Deve estar lá. Faz tanto tempo que eu entreguei, em 1980, né? Não sei. Ah, não, tem que estar lá. Eu vou procurar, talvez. Eu já pensei nisso, mas não vou deixando de um dia para o outro. não Mas fui. enquanto a senhora não acha, vamos contando a história Isso. para nós. Quer saber outra história do bairro, por exemplo? É, porque Outro depois eu aspecto. quero pegar a família, daí nós vamos. Ah, tá. Então é o seguinte, quando a gente morou nessa antiga Rua 72, que era esse terreno grande, né, de 600 metros e tal, na Baixada, era tudo um mato, córrego, era um tipo de um vale assim. Do outro lado, foi construído o cemitério da Vila Formosa. Então ele foi inaugurado em 1949 e a gente participou assim. Fizeram uma porção de casinhas assim para os trabalhadores que abriram aquelas avenidas e abriram o cemitério, né? E essas pessoas moravam nos fundos do nosso terreno, por ali, né? Então foram abrindo aquelas ruas de terra ali e abriram o cemitério, né? Então dizem que é o maior da América Latina, não sei se ainda é, né? O cemitério da Vila Formosa. Aquele que fica na rua. Ele tem 2 entradas agora, uma pela João 23 e outra pela Avenida Flor de Vila Formosa, que eu sei. Mas ele é imenso, imenso, o cemitério municipal. Eu acho que eu confundo com aquele de quarta. Da Quarta Parada? Não, esse é da Vila Formosa. Vila Formosa. É. Vila Formosa. Que Quarta não é na Parada. Avenida Fará Maluf, não. Ele fica perto da Fará Maluf, o da Quarta Parada, mas o endereço principal dele é na Álvaro Ramos. Não, mas eu digo do Tatu. Da Vila Formosa? Da Vila Formosa, na Avenida João 23 e na Avenida Flor de Vila Formosa. Não é o maior da cidade, né? Quando ele foi inaugurado, a noticiário era que ele era o maior da América Latina, mas eu não sei dizer. Deixa eu ver, inauguraram em que ano, a senhora 1949. disse? Então não pegou a gripe espanhola. Não, a gripe espanhola é bem mais É antiga. né? antes. Porque aquele que eu estou me referindo, É. ele cresceu por conta da gripe Não, esse espanhola. não. É outro. Então não conheço esse. Então esse é mais recente. É, 1949. Bom, e aí? Daí começaram a construir o O cemitério. cemitério. Então, foi interessante porque a gente vivenciava isso, né? Enquanto criança, via o trabalho, via a abertura das ruas, né? Então, por exemplo, meu pai, para cercar esse terreno grande, ia lá no mato, né? E cortava os arbustos e trazia, a gente vinha junto, aquelas varetas altas, e amarrava com cipó, e cercou o nosso terreno inteiro com esses arbustozinhos, né? Com essas varetas assim, amarrando no arame farpado, né? Cercou o terreno inteirinho, tirando desse mato que tinha ao redor da nossa casa, onde é o atual cemitério, né? Que era perto.
né? Assim, Mas, bom, o cemitério é uma coisa importante. E aquela... Tem uma casa linda, maravilhosa, antiga, que agora virou faculdade. O que que era ali? Quando a gente vai chegando, sobe... Agora eu não me lembro o nome não é da rua. faculdade, tinha o antigo Agora, mosteiro, era antigo uma- mosteiro, que agora virou, Unip. tiraram tudo e agora virou, construíram prédios residenciais. O mosteiro acabou. Aí tinha um mosteiro. Tinha um A senhora mosteiro. lembra? Lembro, a gente ia à missa lá. Como tudo. como era o nome? Mosteiro. Eram irmãs enclausuradas. Tinha só uma que saía, que eles chamam de rodeira, acho que é, né? Que Os que ficam que na saía roda. para fazer as compras, pagar as contas, etc. Uma só. As outras todas estavam lá. E a gente, de vez em quando, ia à missa lá. Então a gente não via as freiras, porque elas ficam sempre atrás do altar, naquela coisa gradeado lá, né? E não via. E era num morro, assim, um lugar até bonito, perto da praça principal da Vila Formosa, num lugar alto. E também essa parte da história do mosteiro eu não sei, porque de repente as irmãs foram embora e derrubaram o mosteiro e construíram prédios naquele lugar lá e acabou o mosteiro. Esse mosteiro acabou. Eram das freiras, acho que dominicanas. Aí tem um outro, mais para frente um pouquinho, tinha uma antiga chácara, né? Mas ali perto da praça principal. Uma antiga chácara com uma casa, tipo casa de fazenda, assim, antiga, que até eles falavam era fazendinha, né? E depois virou posto de saúde, virou escola e tal. Depois as irmãs, que tinham inicialmente construído lá embaixo da igreja, fizeram uma escola separada. E aí depois a gente soube que uma escola era dos padres, outra era das freiras, né? E aí é um colégio muito grande lá. Muito grande realmente. Eu trabalhei lá também vários anos. Ainda existe. Existe. Fica onde? Na Rua Planalto, na Vila Formosa. Existe, é uma escola bem conceituada, grande. Bem grande. Então a senhora acompanhou uma boa parte, Boa parte. da história do bairro. Desde a época em que não passava de um aglomerado de casas sem energia, sem esgoto, sem nada, até é verdade. as proporções atuais do bairro, né? Então, voltando às lembranças de infância, nessa Praça Sampaio Vidal, tinha a igrejinha velha, né? Na praça, que era um morro, agora está toda jardinada, há muito tempo que mudou. Tinha a agência do terreno, que era da Companhia Melhoramentos do Brás, que vendia os terrenos da redondeza, né? Que é interessante que a Vila Formosa, tem uma parte da Vila Formosa que é como aqui, muito morro, né? Muita elevação. Então, tem muita praça. E muitas ruas em curva. Isso. Diferente dos norteamentos mais Isso. atuais, né? Então, nessa praça, quando era criança, a gente ia e lá é que tinha energia elétrica, lá que tinha rádio, entendeu? Porque onde a gente morava, que não era tão longe, já não tinha. Então, por exemplo, quando acabou a guerra, em 1945, eu sabia que tinha acabado a guerra, não sabia o que era, tal, mas sabia que estava em guerra, tal, né? Tinha dificuldade de ter pão, a gente morria de vontade de comer pão, não tinha, né? Não tinha o trigo. Então a gente ficou sabendo que acabou a guerra, acabou a guerra, todo mundo ficou contente e tal, né? E de vez em quando alguém, que eu não sei bem quem é, porque eu era criança naquela ocasião, juntava o povo ali e passava filme ao ar livre para o pessoal. Então eu via algumas coisas, né? Alguns noticiários da guerra. Então a gente vai formando os conceitos de guerra e tal, né? Através disso daí. A senhora falou de guerra, me veio na cabeça a questão da violência. Assim. Quando a senhora mudou para Vila Formosa, ele era um bairro super extremamente tranquilo, é. né? E ao longo do tempo, ele se manteve tranquilo ou ele também... Não necessariamente, como toda né? a cidade de São Paulo, ele Nos também dias teve... atuais já é mais complicado. A gente sabe que faz tempo que eu não moro lá, mas eu vou muito lá, né? Então agora a gente sabe, roubo de carro, assalto em banco, em casa. A gente está sabendo de tudo que acontece em São Paulo, acontece lá também, porque é um pedaço de São Paulo, né? Mas na sua época... Não, mais para frente a gente tinha notícia através de jornal, porque meu pai sempre comprava algum jornal, então a gente tinha acesso e eu sempre gostei de ler, né? Então a gente sabia, o pessoal comentava, mesmo não tendo energia elétrica, não tinha o rádio, né? Mas a gente sabia, porque em tal lugar um tarado pegou uma moça não sei aonde, entendeu? Então, porque não sei quem matou a mulher não sei aonde. Então as notícias que a gente tinha era essa.
assim, de problema de violência mesmo no bairro, a gente não sabia. Não tinha, né? Não. Agora a senhora fez então a escola normal, voltando à sua educação, né? Certo. Aí em algum momento a senhora resolveu fazer uma universidade, é isso? Nem foi bem depois. Ah, bem depois. Muito depois. Porque eu fiz o curso normal, terminei em 59, casei em 60, em 61 comecei a trabalhar como professora, né? Aí comecei a trabalhar, fui substituta, depois sempre na rede estadual, né? Aí em 68 comecei a ser auxiliar de diretora, eu peguei o gosto da parte administrativa, falei, vou ser diretora de escola, né? Certo. Aí tinha que fazer um curso que se chamava de administração escolar. Era um curso de 2 anos. Antes de eu terminar o curso, veio uma lei que tinha que fazer a faculdade. Então, a gente fez, em 73 eu fui fazer pedagogia. Na verdade, eu fiz uma pedagogia assim, que eles aproveitaram esses 2 anos Claro. e a gente complementou e fez E onde a senhora fez o curso de pedagogia? pedagogia na FAI do Ipiranga. Fiz lá, em 73. Aí já estava trabalhando um bom tempo já, né? Aí fui diretora efetiva em 78, fui supervisora, substituta, depois efetiva. No estado eu me aposentei como supervisora de ensino. Como é que se chamava a escola onde a senhora era diretora? Onde eu fui diretora, a primeira, efetiva Efetiva. era a Vitória Américo Fontana, no Jardim Paraguaçu. Mas eu trabalhei muitos anos no professor Paulo Cavalcante de Albuquerque, na Vila Formosa, como substituta, como assistente, como diretora substituta. Agora, como é que foi agora vamos entrando na sua família, né? Certo. Eu quero só Pode- pegar um ganchinho aí com relação ao fato da senhora ter sido diretora. E a senhora se aposentou em qual ano? No estado em 88, na prefeitura agora em 93. Em 93. Eu fui da prefeitura, saí, voltei e aposentei Certo. também. Como diretora, Uhum. que a senhora foi, supervisora e tudo mais, quais foram as principais diferenças no sistema de ensino que a senhora pôde perceber durante todo esse tempo? Porque há muita discussão com relação a esse fato, de que Certo. o ensino ele cada vez foi se deteriorando mais e mais, e os investimentos cada vez diminuindo. Assim, como diretora, qual é a colocação da senhora desse período que é quando a senhora começou até quando a senhora aposentou? Realmente teve alguma mudança perceptível? Eu acho que sim. Ser diretor nunca foi muito fácil, porque a gente sabe que é um cargo assim, que você põe sua cabeça a prêmio diariamente, e o seu nome vai na frente. Então você tem que ter um equilíbrio, tem que fazer as coisas dentro da legislação para não se queimar, né? E nunca foi muito fácil ser diretor de escola. A gente sempre teve muito imprevisto, muito problema e tal, né? Aí eu fiquei um tempo fora, voltei para a prefeitura e depois eu fui trabalhar na delegacia de ensino da prefeitura e aí falei, agora eu vou voltar para a minha sala de aula. Então, em 99 eu voltei para a sala de aula. Para a sala de aula com um aluno pequeno, né? Já aposentada no estado, voltei para a prefeitura. Aí as colegas falavam, você não sabe como está. Você não sabe como está. Você vai voltar? E eu voltei e sofri muito. Por quê? Pelo problema, né, das crianças, sabe? Não sei se também porque eu já estava mais cansada, mas não é, porque a gente vê agora como que está, né? Então, as crianças estão meio desnorteadas, meio desorientadas, talvez. Tá difícil realmente trabalhar com criança em sala de aula, não está fácil. Não está fácil. Quais são as principais dificuldades que eu possa dizer assim? De sala de aula? Da mudança das crianças. As crianças estão muito indisciplinadas, né? Muitas vezes você não tem o apoio dos pais, apesar de que a escola solicita muito, pelo menos a escola de onde eu me aposentei ano passado, né? A escola realmente fica em cima, cobra, tal, né? Então, tem crianças que têm problemas sérios, acho que talvez de saúde, que o professor fica frustrado de não conseguir resolver, mas o problema, como diz o Issamitiba, é de saúde, não é o professor que vai resolver. Mas São crianças carentes. Carentes, de um modo geral, com problemas sérios, familiares, sabe? De abandono de pai ou de mãe do lar. Muito, muito problema, muito problema. Tem criança muito boa. Aliás, meus netos todos estão na escola pública, né? Todos eles. Todos eles. E eles são bons.
Quantos são os seus netos? São 6 netos, 3 meninas e 3 meninos, né? E eu acredito que está muito difícil. Agora, como eu saí em 90, o ano passado, 2003, mas eu já estava afastada há 2 anos por problema de saúde, afastada da sala de aula. Mas a gente vê que está complicado, viu? Trabalhar com criança não está sendo fácil, não. A senhora tem quantos filhos? Peraí, eu tenho 3 filhos. Fala. Não que fácil, eu acho que nunca foi trabalhar Nunca com foi. criança. Sala de aula nunca foi fácil. De verdade, nunca foi fácil. Eu tenho 3 filhos. A mais velha já fez 42. Ela tem 3 filhos. Então, minha neta mais velha já vai fazer 18, né? Agora esse ano. O meu filho fez 40 ano passado. Tem 2 meninas. Uma delas já fez 15. E a minha caçula, que ela não quer que conta, mas segunda-feira ela vai fazer 38. Ela tem um menino de 7 anos. Beleza. É. Seu marido é vivo? Não, já faz 11 anos que ele faleceu. Ele faleceu muito novo, né? Problema de coração. Morreu com 59 anos, muito novo. O que que ele fazia? Ele era mecânico, né? Ele trabalhava, se aposentou na Volkswagen, né? Era metalúrgico. Metalúrgico, é. Metalúrgico. E ele era nascido em que cidade? Ele era nascido na cidade de Coroados, aqui no estado de São Paulo, e ele era filho de espanhóis. O pai e a mãe dele eram espanhóis. A senhora disse que se casou em 60. 60, 60. janeiro de 60. E conheceu o seu marido Em em 57. 57. Isso, Então foram 3 anos. 3 anos de namoro. Isso. E como foi esse período de namoro? Ah, em casa, com o pai e a mãe, né? A gente nunca saía. A gente vê as novelas hoje em dia, de época, e fala, não era assim, não era. O pessoal não saía se jogando de jeito nenhum. Pelo menos, né? Mas é que não era escondido naquela época, agora na novela a gente vai lá e vê, né? Como a gente não tinha oportunidade, nem escondido não era, né? A gente vivia ali, da igreja em casa na igreja, ficava junto, na hora de ir embora ia até o portão, despedia e tal, e acabou-se. E os seus pais gostavam do seu Gostavam. namorado? Gostavam, porque ele era uma família, graças a Deus, uma família muito boa também, né? Então, tanto que a minha irmã se casou com o irmão dele, né? Ah, isso é interessante, conta isso. Isso. Então, a gente casou dia 25 de janeiro de 1960. Eu casei de manhã, numa missa, às 9 horas da manhã. Foi um casamento muito bonito, né? Sem festa, porque a gente não tinha dinheiro para fazer festa, tal, só o almocinho da família, né? Então, tinha a família, né, do meu marido, com vários irmãos, eles eram em 7, né? Irmãos, irmãs e tal. Aí, quando foi em 62, nasceu uma das sobrinhas, casou minha cunhada. Na festa da minha cunhada, que era irmã do meu marido, na casa que eu moro agora, que era do meu sogro, o meu cunhado falou com a minha irmã. E aí começou o namoro da minha irmã. Esse ano a minha irmã vai fazer 40 anos de casada. Mas ele é vivo. Ele é vivo, graças a Deus. Então, a minha irmã casou em 64. Vai fazer 40 anos agora que ela casou com o irmão do meu marido. Então, ela tem o mesmo nome que eu e os filhos dela têm o mesmo nome que os meus. Vai dar uma Ficou confusão, Maldonado Pérez, né? Vai. Ficou Maldonado Pérez. E aí também se explica a ligação com a família. Ah, né? demais. Porque Com a família do seu marido. Porque como a minha família do meu pai e da minha mãe era muito pequena, só tínhamos nós aqui em São Paulo, né? Então a gente não tinha muito contato. Tinha uma tia do Rio que vinha de vez em quando, um primo que você via de vez em quando. Então tinha um núcleo de família. Avós a gente não conheceu, né? Então quando a gente casou, a gente se ligou muito na família dos Pérez. Muito. Então a história da família que eu falo, na verdade, é a família dos Pérez, né? Eles são de descendência espanhola. É. Meu sogro e minha sogra eram espanhóis. Vieram crianças da Espanha. Ah, direto? Direto. Foram para as fazendas de café, tudo, né? Tentei procurar lá no Museu do Imigrante, ainda não localizei. Eles foram. E quando nasceu o seu interesse genealógico e histórico para fazer o levantamento da família e criar... Então, quando eu casei em 60, aí em 62 casou uma outra cunhada, né, outro irmão do meu marido, e ela é professora também, e a gente começou a fazer o seguinte, aquelas histórias de família. O Natal você passa com a mãe, o Ano Novo você passa com o sogro, que ele morreu em 65, né? Então a gente começou a se juntar no Ano Novo
com a família dos Pérez. Cada um passava o Natal com as suas famílias e no Ano Novo ficava junto. E aí, aquela casa que é minha, que nós compramos em 82, né? É uma casa-mãe da família. Meu sogro construiu num bairro novo e tal, né? Ele construiu nos anos 50. Então, a gente se juntava lá. Então, ano após ano, desde os anos 60, a gente começou a se juntar no dia de ano, não na passagem, no dia. Então, repartir o que traz. Atualmente, a gente compra e reparte a despesa depois por cabeça de adulto, né? Agora já dá mais de 60 pessoas. Só que sempre falta alguém. Sempre alguém. Esse ano o filho da minha irmã já passou Ano Novo também com a sogra, passou Natal com a gente, mas o ano... Entendeu? Quando começa a casar. Aí desdobra demais, né? Então começa, um vai para um canto, outro vai para o outro, mas mesmo assim sempre dá mais de 60 pessoas. E aquela festa o dia inteiro, né? O dia inteiro, o dia inteiro. Eu gosto demais. Meu marido gostava também, né? Então é nessa casa-mãe, que eu chamo casa-mãe da família, que é a que eu moro, né? Que é a minha casa. Quantos são, então? Se vai todo mundo, quantas... Olha, se for Quantas todo pessoas? mundo, na verdade, acho que chega perto dos 80. Se for todo mundo. Mas sempre alguém deixa de ir porque tem outro compromisso, ou vai para outro lado. Sempre tem alguém que vai para outro lado, né? Mas é muito gostoso, eu adoro essas E festas. como as gerações mais novas da família encaram essa preocupação histórica? Eles acham interessante. E uma das coisas que eu gosto, que eu fotografo no Ano Novo, porque eu faço o painel, né? O jornal da família, com o que aconteceu durante o ano, que eu vou anotando e depois eu ponho no painel. E o painel de fotos das coisas interessantes que aconteceram naquele ano. De vez em quando eu resgato umas fotos mais antigas, tal, ponho lá. E eu adoro, assim, fotografar quando o pessoal está ali em pé olhando aquilo. Então, eu tiro várias fotos nesse sentido. Então, eu percebo que até a criança pequena, minha sobrinhinha, eu falo sobrinhinha porque já é filho de sobrinho, de 10 anos, 8, 10 anos, sobe na cadeira para poder alcançar e ler. Olha, E vai lá e procura. Olha, tia, o gato, a senhora escreveu o que é da Bárbara? Não é da Bárbara, não, é meu. Sabe? Que Então, graça. umas coisas assim vão corrigindo também, né? Então, eu gosto muito disso. Aí eu pego junto o álbum do ano, né? Junto o álbum do há ano. quanto tempo a senhora faz isso? Olha, tem umas coisas esparsas, inclusive a gente está pensando em me juntar com essa minha cunhada, outra cunhada que é professora também, mais a irmã, a outra cunhada, mais a minha irmã, e a gente juntar e escrever a história do Ano Novo, que a gente ainda não colocou assim no papel. Mas, na verdade, a gente tem foto desde os anos 67, por aí. Até agora. Alguns anos falharam e tal. De foto, de encontro, não. Quer dizer, você faz assim um anuário, né, da O família. anuário, Eu tenho álbuns, assim, ano a ano, né, do que foi acontecendo, das coisas que aconteceram. Que E a família colabora com vontade e tal? Colabora. Ninguém... Numa boa. Numa Numa boa. Interessante. Muito isso. bom. Isso eu gosto muito, né? Isso eu gosto bastante, né? Então, a gente começou a juntar e pôr no papel, né? Agora a gente está pretendendo esquematizar melhor essa história da família. Por exemplo, esse ano agora de janeiro de 2004, eu escrevi a história da casa. Pus fotos antigas da casa, quem morou lá, entendeu? Os recém-casados que moraram na casinha lá dos fundos, que atualmente mora minha filha mais nova. Eu moro na casa grande, né, com meu irmão. Essa casa grande foi muitas vezes reformada? Não. Ou ela tem as características da época? Eu mudei janela, né? Fechei garagem, mudei duas janelas principais. Janela a gente muda, porque... E essa casa fica Na Praça Barão de Aquiraz, no Alto da Moca. Alto da Moca, né? No começo da Avenida Sapopemba. Fica lá. Aliás, um pouco aqui, o bairro ali, a igreja do bairro está fazendo 50 anos agora em maio, e essa minha cunhada está fazendo a história da igreja. Inclusive vai lançar o livro agora. Como é que chama a igreja? Santa Luzia e São Pio X, que fica no 1500 da Avenida Sapopemba. Então, a gente também está ao redor ali, né? Uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando a outra, Ela fez essa história. E a senhora gosta de morar nesse bairro? Gosto. Bom, a gente estava falando sobre o bairro, Uhum, né? certo.
A senhora gosta de morar no Aonde eu moro? bairro, isso Gosto. no Alto da Lapa? No Alto da Moca. Alto da Gosto, Moca. gosto. Pode-se dizer que é tranquilo? É. Mas de vez em quando tem um problema. Há 2 anos atrás mataram 2 rapazes na praça, numa briga de jovem, que a gente não sabe direito o que foi que aconteceu, de madrugada, entendeu? Então, mas é uma praça super tranquila, bonita, arborizada, que a gente ouve passarinho ainda, né? É um bairro ainda que mantém tradições familiares, de vizinho conhecer vizinho. Não necessariamente todos os vizinhos, né? Porque, por exemplo, os vizinhos do lado de lá da praça eu não conheço. Mas os daqui eu conheço. Aí me faz lembrar e perguntar para a senhora, esse negócio de tradição de imigrantes, né? Por exemplo, a senhora é descendente português, casou com um descendente espanhol e mora num bairro muito italiano, não é isso? Lá tem muito português. Também? Esse pedaço é muito português. Ah, Muito português. O padre antigo era português e o pessoal... Tem vários portugueses no pedaço lá. e como é que tem sido essa tradição espanhola, espanhola e portuguesa na sua família? O que a senhora tem de para dizer, isso aqui é tradição portuguesa, isso é tradição espanhola? Olha, tradição portuguesa, na verdade, a gente não tem, porque a gente veio... Eu vim criança, né, com 3 meses, e meus irmãos nasceram em São Paulo. E como a gente foi sempre nesse núcleo de bairro, assim, sem muito parente por perto, a gente não tem tradição portuguesa. Não tem. E espanhola? Espanhola, algumas coisas que a minha cunhada, uma das minhas cunhadas, né, passou pra gente, por exemplo, o mantecau espanhol, a rosquinha de pinga. Então, as coisas que a minha sogra fazia, que ela aprendeu e, inclusive, ensinou para as sobrinhas, né? Mas também a gente não tem muita tradição, não. Nem costumes e Não. comportamentos? Não. Não tem. Não é algo muito presente. Não, né? não é muito presente, né? Pode-se dizer que não, né? Depois a família começou a se desdobrar, e casa com parente de italiano, e vai se desdobrando, então vai misturando demais, né? Como a gente costuma falar, tem os Pérez e os agregados. Os agregados foram os que entraram. Aí um dia eu falei, os agregados, mas eu também sou uma agregada. Entendeu? Claro. Eu sou uma Pérez porque eu entrei na família por casamento, né? Então, Quer dizer, a tradição maior é da família Pérez. é da família Pérez. Que nós, na verdade, que somos agregados mais velhos, é que estamos tocando para frente, né? Há um tempo atrás, um dos meus sobrinhos, a gente começa a conversar, a gente gosta muito de contar história, né? Ele falou, tia, a senhora não quer escrever a história do casamento, dos amores dos Pérez? Aí eu comecei a entrevistar o pessoal e pus no papel, né? Desde o meu sogro e minha sogra, que vieram crianças e se encontraram, os dois se casaram lá no interior, né? Na região de Coroados, Araçatuba, Birigui, lá. E depois os filhos. Conhece um, conhece outro, casa. E os netos dos meus, né? Porque já agora está na geração, seria dos bisnetos deles, né? Que já tem bisneto com mais de quase 30 anos já. Que eles também já morreram, né? Então, eu pus no papel a história dos amores dos Pérez. Em 98 eu escrevi essa história. Ficou muito bonitinha. Eu escrevi, fui atrás perguntar, né? De quem a gente não sabia, como se conheceu fulano? E porque, sabe? E aí pôs no papel, ficou muito bonitinha a historinha dos amores dos Pérez. E a família curte, né? Hã? A sua família curte. Ah, com certeza. Agora um detalhe, a senhora escreve à mão ou faz no computador? Atualmente eu estou fazendo no computador. Ainda bem. Mas eu já escrevi muito à mão, muito jornalzinho à mão. A máquina, alguns, né? Agora é no computador. E quais são os seus planos daqui para frente? Olha, meus planos é o seguinte. Eu tenho participado de alguns concursos, assim, da prefeitura, agora dos 450 anos. Até agora eu não ganhei, mas eu gosto de escrever. Tenho uma ideia, assim, até eu pus no jornalzinho do ano passado, que eu ainda vou escrever um livro. Não sei. Comprei até um livro aí. Você quer escrever um livro? Não lembro agora a autora. Comprei, fiquei lendo lá, tal, né? Então, leio bastante também, né? Então, eu gostaria de escrever alguma coisa. O ano passado eu participei do concurso do Banco Real. Eles foram, assim, gentis de me dar um certificado e tal, mas não aproveitaram o meu texto. Agora eles mandaram de novo um convite para eu participar outra vez, né? Então, eu até já tenho um texto meio rascunhado lá sobre a cidade de São Paulo, que eu estou pensando em pôr no papel e participar de novo, né? Desse concurso.
Então, sempre que tem oportunidade, então eu já escrevi para Globo, para aquele Retrato Falado, contando histórias do meu pai e da minha mãe, por causa do encontro deles, né? Escrevi para a revista da Folha, mais de uma vez, para esse Banco Real, né? Do concurso Talentos da Maturidade do Banco Real. Então, eu sempre participo da prefeitura, agora da Biblioteca Mário de Andrade, quando foi pelos 450 anos de São Paulo, também mandei um texto, né? Então, eu gosto muito de escrever. Então, eu pretendo escrever alguma coisa e ver ainda publicado em algum lugar. Claro. Agora, já que isso me faz lembrar, você consegue se lembrar de tudo isso que você falou? Algumas histórias pitorescas, coloridas, assim, umas coisas curtas e interessantes, sabe? Um caos. Um caos. Tipo, fala no interior, conta um caos aí. Sabe, é uma coisa assim, você falou histórias da minha mãe e do meu pai do casamento. Isso. Eu imagino que seja uma historinha curta e boa, não é isso? Isso, com certeza. Você não contou para nós, né? Não. Então conta. Então, meu pai e minha mãe, eles eram primos meio distantes, mas só se conheceram já adultos, né? E naquele tempo, meu pai enrolou minha mãe durante 10 anos, que não era comum. Não era comum. Ele era muito bonito, a gente tem fotos, né? Muito bonito. Então, minha mãe morria de amor por ele, né? Então, chegou uma temporada que ela ficou sem pai e sem mãe muito cedo, as irmãs aqui criaram ela, não sei o quê. Então, chegou uma temporada que as irmãs e cunhados falaram, escuta, ele não vai casar. Então, você vem para São Paulo, lá do estado do Rio, para esquecer dele, né? E veio para cá e eles se correspondiam e resolveram depois se casar. Mas a gente tem uma prima que mora lá no estado do Rio, né? E quando a gente vai lá, é uma delícia, porque ela mora na casa antiga da mãe dela, dos pais dela. Então, aquele varandão, aquela mesa enorme. No fim do dia da nossa visita, é pegar a caixa de fotografia e olhar. Em 94, foi o casamento do meu sobrinho, filho da minha irmã. Então, nós duas fomos pessoalmente entregar o convite de casamento lá. Aí, na hora de ver as fotos, a minha prima pegou uma foto da minha mãe, toda amassada. E aí tinha história. O que era a história? Meu pai também tinha uma namorada, que ele mostrou a foto e a namorada amassou. E ele trouxe a foto de volta e deu para minha mãe. Só que minha mãe, como morava com a minha tia, era mocinha, né? Essa foto ficou lá. Agora a minha prima deu pra gente. Ela falou, a foto é de vocês. Né? Então, a gente tem essa foto toda amassada. E aí, a historinha que a gente sabe é o seguinte. Minha mãe pegou a fotografia da outra, pôs na máquina de costura e passou, assim, picotou, fez um voodoo em cima da... Mas casou com ele, né? Casou com meu pai, a outra ficou sem. Melhor fazer do que amassar, né? É. Aí, essa foi uma historinha que eu mandei aquele Retrato Falado da Globo, né? A situação, não sei se é problema ou não, que quando você passa um texto assim, você cede todos os seus direitos, né? Então, é meio cruel, porque você cede por tempo indeterminado para a própria Globo ou para outro órgão que você está mandando, e eles têm autorização de usar como eles quiserem, e inclusive até fora do Brasil, se for o caso. Então, você manda a ideia, eu falei, daqui a pouco vai aparecer uma ideia minha aí numa novela, mas a ideia foi minha, porque eu mandei para lá, né? Imagino isso, não sei. Imagino que é isso que acontece. Problemas de direitos autorais. Você cede inteiramente seus direitos. Qualquer concurso que você... Eu falei, o ano passado eu fiz 65. E quis fazer uma festa. Aí a gente fez uma festa. Aí eu falei, não vou escrever mais para concurso não, porque você passa os seus direitos e fica, na verdade, sem nada, né? Mas depois disso eu já mandei. Repensou. Porque é uma oportunidade de você também talvez ter alguma coisa publicada. Mas olha, uma história que você contou que eu achei ótima, a história do caminhão. Que tinha todo mundo ia de caminhão, depois pegava. Pegavam a condução. Tem detalhes essa história? Essa história é muito engraçada, muito bonita. Era difícil, né? Porque você tinha que subir uma escadinha, eles adaptavam uma escadinha na traseira do caminhão. Eles abriam aquela parte de trás, punham uns bancos assim, igual um pau de arara, né? Na verdade, era praticamente um pau de arara. Né? E você subia, sentava naqueles banquinhos e vinha desde o largo principal da Vila Formosa até perto do cemitério da Quarta Parada, onde você pegava a condução para a cidade, né? Outra condução. E que tipo de gente pegava esse caminhãozinho? Todo mundo.
Gente que ia trabalhar, nós, que minha mãe levava a gente ao médico, levava para a cidade para fazer algumas compras, algumas coisas. Você era criança, então? Era criança. E como era a sensação que você tinha de subir no caminhãozinho? Ah, tranquilo. Devia ser Ah, divertido. tranquilo. Tranquilo, porque a gente, nessa altura eu não tinha muita lembrança de ônibus, né? Então, para mim, era normal. E quando chovia, como é que era? Alguns tinham uma cobertura, né? Então, não me lembro de ter andado na chuva num caminhão, porque a gente não ia regularmente, como quando criança, não, né? E isso foi até que ano? Ah, acho que foram bem uns 2 ou 3 anos, viu? Mais ou menos acabou em que ano? Começou ao redor de 45, 46, até uns 48, por aí, talvez. Talvez. Aí veio o ônibus. Aí começou a vir ônibus outra vez. Aí, antigo ônibus da antiga Cometa. Aí foi um paraíso, né? Cometa fazia ônibus urbano? Fazia urbano. Fez urbano muitos anos na Vila Formosa. Aí era uma maravilha, né? Os ônibus da antiga Cometa, que fazia urbano. Hoje Cometa é Só intermunicipal, interestadual. Isso. Vocês se lembram alguma outra historinha pitoresca assim? Porque essa do ônibus é muito linda, né? A outra, assim, aqui de São Paulo, né? Uma historinha interessante, curta. Deixa eu ver. Contadora de histórias. Ah, tem tanta história, né? Na escola, por exemplo, né? Trabalhava muito, estava sempre meio agitada, meio nervosa. Então, um dia, acho que era uma vacinação, e eu estava nervosa lá. Um menininho vira para mim e fala assim, a diretoria hoje está nervosa. Então, tem umas coisas assim, né? Escutei aquela da florzinha amarela. Ah, da Você tava Marcela. contando e interrompeu para trocar a Isso, fita, isso. Né? Começa de novo, Então, por favor. quando a gente morou que eu morei a maior parte da minha infância nessa casa da antiga Rua 72, Na Vila Formosa? na Vila Formosa, tinha muita flor, muito arbusto, muito mato, antes de começarem a construção do cemitério, né? E a minha mãe, como era muito caprichosa, ela gostava. A gente ia no meio do mato pegar gabiroba, uma frutinha que a gente chamava de Maria Pretinha. E tinha muita flor, tinha muita quaresmeira na beira do brejo. Uma vez a minha mãe foi pegar uma flor lá embaixo para enfeitar a casa, desceu com maior dificuldade na beira do brejo. De repente, ela tinha uma cobrinha lá e ela subiu correndo na mesma hora, que ela falou que não sabe como ela conseguiu subir, né? Então, naqueles campos todos da Vila, aquele pedaço da Vila Formosa, tinha essas flores amarelas, que chama macela, perfumadas. Então, minha mãe tirava, não sei onde ela aprendeu isso. Tirava e fazia travesseiros com macela. Como é que era o preparo? Deixava secar só. Só simplesmente. isso? É. Deixava secar e depois punha na... E só punha da flor, mas não Só a misturava. flor, só a flor. Então, eles são travesseiros muito cheirosos. Então, agora a gente vê, né? Por exemplo, a gente vai a algum shopping, realmente, na Zona Sul, né? Que a gente já viu. Ou então casas de ervas, tal, eles vendem uns pacotes de macela. Não sei de onde eles trazem, né? Provavelmente do interior. Mas essa colheita da sua mãe era os anos mais ou menos que anos que tinha lá em Vila Antes dos anos 50. Entre 45 40, e 50. década de 40. Antes Então, de- nós estamos nos encaminhando para o fim da entrevista. Certo. Queria saber o que você achou de dar esse depoimento. Ah, eu achei muito interessante, gostei. Faz tempo que eu queria vir, que uma vez uma entrevista, há muito tempo atrás, com a Karen Orkman, né? Há muito tempo. E entrei em contato, mas aí depois eu tive um problema de saúde, não deu certo para vir. Fui deixando. E agora eu comecei a fazer um curso de internet no Sesc Belenzinho, que eu estou amando. Aí eu entrei no site do Museu da Pessoa, tá. falei, vou voltar. Claro, A fez entrar em muito contato, né? bem. Só, desculpe, você tem alguma pergunta? Desculpe, eu não te perguntei. Não. Não quer As que eu perguntar? tinha, Já Não passou. já fiz. Então, quer dizer que daí você achou a gente, né? Achei vocês de novo. Coisa Eu já tinha até agendado há um tempo E atrás. nós achamos você. Isso, obrigada. Quer dizer, nós já falamos dos seus projetos de futuro, né? Isso. Eu acho que é isso, né? Falta- Só uma coisinha para encerrar mesmo, ponto final. Que é uma pergunta bem clássica. Se a senhora pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória de vida, a senhora mudaria? Não, eu acho que não. Eu acredito que não. Que bom. Falta mais uma também. Eu fiquei tão... e qual é o seu sonho? Meu sonho?
Bom, Europa já fui 2 vezes, que era um sonho dourado, né? E talvez eu volte, não sei, que agora eu tô com medo, né? O que mais? O meu sonho é ter algum dia pôr no papel aí minhas ideias. Não sei se eu teria, assim, capacidade de escrever uma história que não fosse calcada em fatos concretos, né? Eu olho, leio, eu gosto muito, leio muito, mas não sei se eu teria essa capacidade. O meu sonho, na verdade, seria ter alguma coisa, um livro. Não sei E bem. como é que é a sua vida atual, o seu dia a dia? Atualmente eu estou aposentada outra vez pela prefeitura, né? Tenho a pensão do INSS do meu marido, tenho a aposentadoria do Estado. E aí eu vou 2 vezes por semana à hidroginástica. Tenho ido no Sesc Belenzinho, só que eu não consegui o curso de internet agora para o mês de maio, mas se Deus quiser, em junho eu vou conseguir, né? Então já fiz 3 cursos de internet lá, de informática e tal, no Sesc Belenzinho. Aos sábados eu vou à aula de francês, que eu gosto muito do francês, né? Então tem uma escola estadual, que é a Camargo Aranha, que tem um curso pela PM, então eu vou aos sábados de manhã para aula de francês. Eu vou ao cinema, vou de dia, porque minhas amigas moram meio longe, não é sempre que a minha irmã está disponível com o meu cunhado. Então, quando eu cismo, eu vou ao cinema à tarde, que aí 5 horas da tarde eu estou em casa, numa boa, sem problema, né? Então, Isso. eu gosto muito de ir ao cinema também. Então, é isso aí, shows. Amanhã tem o Frejá lá no Shopping Anália Franco, eu estou pensando em ir. Lá é movimentado. Lá é gostoso. Aquele shopping lá é a nossa casa, A né? sua casa é longe de lá? Não, é perto. É relativamente perto. De condução é pertíssimo. Aliás, de carro De é carro. pertíssimo. De condução você tem que tomar 2 Ah, ônibus. não. Não tenho mais carro, atualmente estou sem carro. E você mora com quem atualmente? Com meu irmão. Esse meu irmão que é solteiro, né? E nos fundos, na casinha dos fundos, mora minha filha mais nova. Com o marido e o filho dela. É isso aí. Então, muito obrigado, viu? Tá pela bom. sua entrevista. Muito obrigada pela sua entrevista, foi ótimo. Tá bom. Foi muito Tá bom. certo. Obrigada.